Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Tem um tempo que eu não gravo nada sobre o Perguntas Semânticas, mas eu continuo aqui nas minhas leituras e estou lendo o Palavras e as Coisas do Foucault. E ele tem um ponto de vista interessante, que ele está analisando a linguagem no século XVI e falando sobre o cruzamento que havia na época entre a linguagem escrita pela ciência, a ciência da época, e o discurso esotérico, o discurso com forte base religiosa, principalmente judaico-cristã. E ele faz uma analogia bem interessante, assim, porque ele fala sobre a linguagem, né, a linguagem original, né, comparando com a mitologia cristã, principalmente judaico-cristã, né? E ele diz que no início as palavras e as coisas elas tinham uma similitude muito forte, elas eram muito próximas, né? Os nomes dados às coisas eles estavam muito próximo do que as coisas eram em sua essência, porque para ele nesse jogo que ele propõe, como não havia idiomas, havia uma só linguagem, as coisas e a língua estavam muito próximas. E aí ele fala do advento da Babel, né, da separação das línguas, como uma analogia a essa separação da linguagem em idiomas. E aí começa essa separação, criar esse vão entre o que esse vão na linguagem entre o que são as palavras e as coisas, a nomeação das coisas, o significado delas. Tanto que ele declara que no século XVI o estudo da língua, da linguagem, era diferente do que a gente tem a partir do século XVIII, que separa, né, que começa a ficar melhor definido o que é gramática, sintaxe, morfologia, né? Então eu achei interessante essa questão de pensar que em certo momento da humanidade o nome das coisas e as coisas eram muito próximas, e a gente foi desenvolvendo a humanidade e criando um vão entre o jeito que a gente nomeia as coisas e as coisas em si. A gente foi pensar um mundo ampliando, as coisas começam para mim que moro no Brasil, o conjunto de coisas que eu lido é muito diferente de uma pessoa que mora na Noruega, né? Apesar de elas terem semelhanças, elas não são as mesmas, e os nomes das coisas, a nomeação além disso, é muito diferente, né? Além de ser um outro idioma, o jeito que uma pessoa que mora na Noruega e o meu jeito de pensar acerca das coisas, até coisas que existem em comum, né, é bem diferente. Então, apesar de haver uma similitude, né, esse vão entre o jeito que a gente pensa e nomeia as coisas é muito diferente. Então a gente vai começando a refletir sobre como são importantes os acordos na hora de criar uma base comum de definição de conceitos e termos, e a gente se extrapolar isso para outras áreas humanas, tem uma linha de pensamento acerca dos problemas que a gente tem quando humanos entram em contato uns com os outros e precisam se comunicar. Então, esse é o pensamento por hoje. Eu vou continuar nas leituras e sempre que tiver alguma coisa aqui para compartilhar com vocês eu mando. Um abraço.